Olá, gente! Estamos de volta com mais um MielomaCast. E hoje, o nosso papo, a gente está recebendo a doutora Vânia Hungria. Doutora Vânia Hungria, obrigada por estar aqui. Do que nós vamos falar hoje, doutora Vânia Hungria? Do paciente bem informado. Da importância dele estar bem informado, Da importância bem informado. Para mim, isso é um assunto crucial. Veja, eu cuido de mieloma desde a década de 80, né? E aí, eu conheci a IMF na década de 90. E veja que, naquela época, em termos MF americana. Deixa eu explicar aqui, pessoal. Explica. MF americana, né? A MF americana. E aí, já naquela época, nós tínhamos poucas opções de tratamentos. Mas, principalmente, a questão do diagnóstico, as pessoas tinham muito pouca informação. Então, eu, em contato com a IMF americana, eu gostei muito do manual do paciente naquela época que eu li. Então, saibam que eu traduzi aquele manual do paciente à mão, entendeu? Para fazer uma versão em português para poder distribuir para os pacientes com mieloma do ambulatório de mieloma que eu acompanhava na Santa Casa. Porque, veja, eu como médica já sentia assim, gente, os pacientes precisam entender melhor da sua doença. Precisa ajudar, inclusive, a divulgar a doença. Eu estou falando isso do século passado, tá? Isso é década de 90. Então, desde que eu cuido do paciente com mieloma, eu entendo muito bem como o paciente precisa ser informado. Então, a minha primeira atitude foi que na verdade foi uma tradução do manual do paciente americano, porque eu tinha necessidade que o paciente entendesse melhor a doença. Então, eu sempre entendi isso, Cristina, que o paciente precisa ter uma boa informação. Eu estou falando do século passado, gente. Não tinha internet, não tinha tudo que tem hoje. Nossa. Agora... E como foi para você o dia que a gente trouxe a MF aqui para o Brasil? Foi fantástico, porque sempre foi muito difícil o paciente ter acesso à informação correta. Entendeu? Então, porque é extremamente importante, hoje na internet você tem um monte de informação, mas o IMF trouxe isso, trouxe o foco no paciente com mieloma múltiplo para trazer melhores informações, para esclarecer os pacientes e médicos também. Porque muitos médicos hematologistas fazem hematologia geral e tratam todas as doenças, e não necessariamente o paciente com mieloma. Tem médicos que têm poucos pacientes com mieloma. Então, a IMF não só ajuda a informar bem os pacientes, como também ajuda a informação para os médicos. Tem todos os níveis de informação, eu vou dizer. E é importante a gente lembrar que informação para paciente é diferente da informação. A linguagem é diferente. A informação pode até ser a mesma, né? Diria que em 2004, quando a Cris trouxe o IMF para o Brasil, nós fomos fazer o seminário para paciente. Eu ficava desesperada, na verdade, porque eu estava muito acostumada a dar aula para médico, com termos científicos e tal. Falava, gente, preciso mudar tudo isso. E muitas vezes a gente queria falar um termo que fosse mais adequado para o paciente e ficava aquela... Então, posso dizer para vocês que o meu primeiro seminário para pacientes, eu fiquei muito mais nervosa do que fiquei em qualquer evento para médico científico, internacional, etc. e tal. Exatamente porque nós, como médicos, também queremos procurar uma linguagem que o paciente entenda, porque muitas vezes a gente fala alguma coisa que não ficou claro, né? E a IMF está tão acostumada a passar esse tipo de informação para o paciente que muitas vezes tem mais facilidade até na comunicação. É verdade, né? E o que muda para o médico que está do outro lado ter um paciente que chega tendo uma informação, entendendo as opções que ele tem de tratamento? O que muda? Lógico que a gente sabe que um médico que tem o conhecimento, vamos dizer, científico, né? Mas a gente sempre fala nessa coisa da parceria, né? Que a gente acredita que a informação fortalece, que os pacientes têm que sentar lá no banco do motorista, né? Que a Suzy sempre falava. Mas o que muda quando você recebe um paciente que entende, que conhece a doença dele, que conhece as opções? Bom, eu sou muito grata, entendeu? Porque faz toda a diferença do mundo. Porque o meu perfil, você me conhece, você sabe que eu sempre fui de explicar muito bem sobre a doença, exatamente, as opções de tratamento para o paciente, etc. e tal. Hoje em dia,
E antes era muito difícil ter um paciente que viesse com a informação. Hoje, o que acontece? Eu pergunto para o paciente, porque a maioria deles vem para uma opinião, para uma segunda opinião, eu pergunto, onde você já se informou sobre mieloma? Dr. Google? E aí, o que acontece? Muitas vezes o paciente fala assim, comecei a olhar e parei de ver. Porque não chegou no lugar certo. Porque não chegou no lugar certo, entendeu? Então, aquele paciente que chegou no lugar certo, que chegou na IMF, está muito bem informado, é outra história, porque aí qual é a questão? Você ajuda ele a entender determinadas coisas que não ficaram bem claras, é outro nível de conversa, o paciente já está muito melhor informado, entendeu? Porque, e eu sempre falo, precisa também tomar cuidado, né, Cristina, você sabe muito bem, com os grupos, né? Porque os grupos de WhatsApp, etc e tal, às vezes trazem boas informações, mas também trazem más informações. Então, eu acho que onde você pode encontrar a sua informação equilibrada do ponto de vista de explicar sobre a doença, explicar sobre o tratamento, é na IMF. E isso faz muita diferença para o paciente e faz diferença para nós na explicação. Porque o que acontece? O paciente que não tem tanta informação ou muitas vezes tem informações equivocadas, você tem que desconstruir tudo para construir de novo, entendeu? Mas eu fico muito feliz quando o paciente... essa parceria é muito importante, eu não tenho a menor dúvida, eu sempre disse, o paciente tem que ser médico e paciente parceiro, entendeu? E os familiares também, porque os familiares, se o paciente muitas vezes ele não está bem, não está em condições de... Não está querendo ler, tem paciente que fala, não, agora não estou querendo saber. Eu acho que é muito importante o familiar também estar envolvido em entender. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que estar unido nesse entendimento para um ajudar o outro, porque eu como médica tenho conhecimento, mas eu preciso de ajuda também da família, do paciente, assim como de uma equipe toda, entendeu? Então você acha que um paciente bem informado ele pode mudar o curso do tratamento dele? Sabe quanto que eu tenho de dúvida disso? 0. Quantos pacientes que muitas vezes foram procurar até uma pesquisa clínica, que não foi o médico que indicou, não. Foi o paciente que, dentro da IMF, ficou sabendo e foi procurar. Eu fiquei surpresa outro dia que eu fiz um comentário sobre um paciente que está participando de pesquisa. Eu falei, a médica dele é tal pessoa. Aí eles me falaram, mas não foi a médica dele que encaminhou, não. Ele descobriu na IMF que estava tendo aquele estudo e nos procurou. Eu falei, nossa, tá aí um exemplo de paciente muito bem informado, que entendeu, óbvio que a médica participou do processo, que fez relatório e tudo, mas não foi a médica que indicou. Foi ele que deu o primeiro passo. Foi ele que deu o primeiro passo, entendeu? Então, um paciente bem informado, tá aí um exemplo. É verdade, né? E eu acho que, você acha que o paciente que é bem informado, ele tem mais medo ou ele tem mais confiança no tratamento, no futuro mais dele? Confiança. Porque mais é uma confiança. dúvida. Você não tem dúvida disso? Olha, Cris, tem exceções, né? Tem exceções. Depende muito do perfil de cada pessoa. Mas a maioria, se eu falar, não vou falar que é 100%, mas falo que a maioria, muito mais confiança. Porque às vezes a gente ouve o paciente falar assim, não, às vezes a ignorância é a melhor coisa. Até a página 2, né? Eu acho que você perde muita coisa quando você não está correndo atrás, né? Você pode ter aquela ideia inicial de que, bom, eu não sei, então é mais fácil, mas por outro lado, você pode estar comendo bola em outro lado, né? Você sabe que você Mas eu não acho que... sabe esse discurso da tua entregue aqui, faça o que vocês acham que tem que fazer? Eu acho que esse entregue, faça o que você quer fazer, não é bem assim. Entregue, faça o que você quiser. Não, tem que trocar, entendeu? Mas sabe que a gente fez uma pesquisa? A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, né? Você deve lembrar, exatamente até onde você interferia, até onde o paciente, né, que estava sendo entrevistado, interferia no seu tratamento. A gente comparou com uma pesquisa que foi feita pela MF americana, né, com os pacientes de lá. E assim, era um grupo de 200 pacientes, era um grupo pequeno.
E a gente fez só com 200, que a gente respeitou o grupo deles, porque a gente acabou tendo até mais informação. Até onde você interfere no seu tratamento. E o que a gente percebeu é que a diferença de perfil, há 7, 8 anos atrás, o paciente brasileiro absolutamente não fazia nada. Hoje, ele já melhora, mas ele ainda, em termos de discussão de tratamento, ele ainda está bem longe do perfil do americano. Aqui a gente ainda tem um paciente mais complacente, mais tipo assim, o meu médico falou, eu acredito. E eu super acho que tem que confiar no médico, óbvio que tem que confiar no médico, né? Sim, óbvio. Mas é a tua vida que está em jogo. Então eu vou falar do outro lado, entendeu? Eu acho que você tem que confiar de um lado, confiar super, mas ter certeza de que o médico louco, que era da minha mãe, ele falava, você tem que ter certeza que eu não estou tendo nenhuma loucura aqui. Então, assim, eu lembro disso, estou falando de 20, quantos anos? Quase, né? Muitos anos atrás. Mas eu lembro que o médico da minha mãe que falava, ele falou, você tem certeza do que eu estou dando para sua mãe é certo? Eu falo, mas você... Ele falou, não, você tem que ter certeza de que o que eu estou dando para ela não é um surto. E se eu surtar? Então, aquilo me deixou tão preocupada. E uma das coisas que me motivou a trazer a MF é o poder da informação, é aquilo que eu aprendi. Eu aprendi pela dor, né? Não aprendi pelo amor. Eu aprendi porque aconteceu com a minha mãe, eu tive que aprender, né? E aprendo até hoje, né? Porque vocês pensam que ela é fácil? Se tiver em congresso, tem que sentar na primeira fileira para ter certeza que está absorvendo tudo que está sendo feito. Hoje a doutora Vânia chegou aqui no estúdio de manhã e falou, você viu que saiu o resultado do estudo tal? Eu falei, não. Ela falou, como assim? Já vou mandar para você tem que estar informada, né? Então, isso é informação, tá? A informação é o que move a gente, é o que faz a gente seguir em frente, é o que dá força para a gente ter essa garra do dia seguinte, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Por isso que está aí a MF, para isso, para ajudar você a ter informação e de qualidade. Por favor, quando me procurar, me procure bem informado. É isso mesmo. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente e até a próxima.